Em Arafta, essa situação mostra claramente o desgaste entre os dois. Merkan quer um tempo porque sente que algo não está certo, enquanto Atis insiste que não é a hora, mais por medo do que por convicção. Ele teme que, se a verdade vier à tona, possa perdê-la, já que para ele não existe meio-termo. Mesmo percebendo que ele está diferente e reforçando que juntos são fortes, Merkan não recebe sinceridade. Atis continua adiando o que precisa ser dito, e quando finalmente admite que precisam conversar, a discussão na sala interrompe tudo, deixando mais uma vez a verdade suspensa no ar. Essa cena mostra como a verdade vem à tona da pior forma possível. A discussão entre Nermin e Muzain já começa carregada, e quando Muzain revela que Burak é filho de Haidar, tudo explode. Haidar tenta desqualificar como mais uma armação, mas o choque de Merkan mostra que, para ela, aquilo não é apenas mais um escândalo, é mais uma traição. Quando Burak confirma, apresenta o exame de DNA e encara Merkan, o clima pesa de vez. Não é só a revelação de um filho perdido, é a confirmação de anos de mentiras e omissões. Merkan confronta o pai, dizendo que ninguém ali tem coragem de assumir o que fez, e que falta honestidade naquela família. A vergonha que ela sente é maior do que a raiva. Atis tenta acalmá-la, mas fica evidente que algo se quebrou ali. Quando Merkan afirma que não vai mais perdoar mentiras, mostra que chegou ao limite. É o momento em que a decepção fala mais alto que qualquer laço familiar. Nermin confronta Haidar por não ter tomado uma atitude 20 anos atrás, e quando ela revela que ele já sabia sobre Burak ser filho de Nurgu, tudo desmorona de vez. A reação dele, tentando evitar o confronto, só reforça a sensação de culpa e omissão. Merkan entra no meio dessa discussão já tomada pela decepção. Para ela, é mais uma mentira, mais uma traição. E o silêncio da mãe também a machuca, porque parece que todos sabiam de algo, menos ela. Quando Haidar diz que não está em condições de curar corações, Merkan demonstra que enxerga todo o estrago causado, mas a sensação é de que ninguém realmente assume a responsabilidade. O orgulho parece falar mais alto do que o cuidado. E, no meio de tanta mágoa acumulada, até os sentimentos de Burak acabam ficando em segundo plano. A conversa entre Merkan e Burak é daquelas que mexem com a gente. Burak mostra que nunca agiu por maldade, mas por carência. Ele cresceu carregando uma promessa pesada, feita à mãe, de nunca procurar o pai. Mesmo assim, observava a todos de longe, querendo pertencer. Quando a mãe morreu, ele quebrou o juramento e tentou se aproximar, não por interesse, mas porque queria sentir o que é ter uma família. O que mais pesa é ver que ele se culpa por tudo ter chegado a esse ponto, como se fosse errado existir. E ali fica claro que ele não é o vilão da história, mas alguém perdido entre escolhas que nem foram dele. Merkan, por sua vez, mostra a maturidade ao dizer que filhos não devem pagar pelos erros dos pais, embora peçam tempo para lidar com tudo. É uma cena marcada por arrependimento, dor e uma tentativa sincera de compreensão. Atis finalmente percebe que a Merkan chegou no limite, que ela não aguenta mais sofrer, e até o Semal entende que ninguém suportaria viver nesse caos. Mesmo assim, ele decidir que não é hora de fugir, mas de enfrentar tudo e contar a verdade, custe o que custar. Quando Burak revela que foi influenciado pela Muzain para abalar a paz da família, para mim fica muito claro que o maior inimigo do Atis não está fora, mas dentro da própria casa. A Muzain não esconde que quer acertar contas com o passado, e isso deixa tudo ainda mais pesado. E quando a Merkan entra naquele clima tenso e simplesmente segura a mão dele, apesar de toda a dor e conflito, ainda existe um laço muito forte entre os dois. Ela agradece por ele tê-la tirado dali, e ele admite que, se ela não tivesse feito isso, ele mesmo teria fugido. Ainda assim, Merkan confessa que não aguenta mais. A descoberta sobre o irmão que viveu separado dela e o fato de Muzain saber disso a deixam ainda mais abalada. Ela diz que não consegue parar de pensar em tudo, que o passado do pai continua vindo à tona e que nunca realmente conheceu quem chamava de família. Sente que fez tudo por eles, mas percebe que está sozinha. Atis a interrompe, afirmando que ela não está sozinha, que tem ele. Merkan reconhece que, ao lado dele, se sente bem e que, enquanto ele estiver com ela, consegue enfrentar risos e lágrimas. Atis tenta devolver o sorriso ao rosto dela, chama-a de minha linda e diz que o dia ainda pode ser especial, revelando que preparou algo para ela. Ele leva Merkan para aprender a andar de bicicleta. Ela fica com medo e acha que não vai conseguir, além de se preocupar com alguém ver. Atis diz que não há vergonha nenhuma em aprender e a incentiva. No começo, ela mal consegue subir e quase desiste, mas ele a lembra que ela nunca foi de desistir e promete que não vai deixá-la cair. Mesmo com receio, ela tenta. Ele explica o que fazer e pede que coloque os pés no chão se perder o equilíbrio.
Ainda assim, ela acaba caindo por cima dele e o culpa por não segurá-la. Atis reclama que avisou para ela apoiar os pés, e ela responde que confiou nele. Ele beija a mão machucada dela e pede que tente de novo. Com a ajuda dele, Mercan finalmente consegue pedalar sozinha e fica radiante, assim como Atis. Ela o abraça, depois pede que ele ande também. Mesmo insegura, sobe com ele na bicicleta, e os dois andam juntos, felizes. Atis pergunta se ela gostou, e Mercan elogia o professor. Ele brinca que não vai fingir modéstia e pergunta se há mais algo que ela queira aprender, e ela diz que sim. O encontro entre Cemal e Demet parece mais do que uma simples coincidência. Mesmo distraídos, o esbarrão cria um clima diferente, como se algo pudesse surgir dali. Em meio ao caos da família, ambos reconhecem que quem mais sofre é Mercan, pagando o preço por tudo, inclusive pela questão do irmão. Demet desabafa que a mansão deixou de ser um lar e virou um pesadelo. Cemal, tenso com toda a situação, acaba sendo ríspido, mas pede desculpas e demonstra cuidado ao se oferecer para ajudar. O olhar trocado entre os dois no final deixa no ar a sensação de que talvez esse encontro não tenha sido por acaso, mas o início de algo maior. A maldade de Muzen parece não ter limites. Mesmo Zera não sendo perfeita, ela cria expectativa ao avisar que Berá virá pedir sua mão, mas Muzen, fria, deixa claro que não é mãe dela para se envolver nisso. A atitude machuca Zera, e o pior é que Berá acaba ouvindo tudo, o que torna a situação ainda mais dolorosa. Antes mesmo da aula de tiro, Mercan deixa claro que está cansada de mentiras e jogos, e isso pesa no clima entre os dois. Atis tenta justificar que às vezes as pessoas mentem por quem amam, mas dá para perceber que ele próprio não tem certeza se está fazendo certo. Quando ele começa a ensiná-la a atirar, o momento vira quase simbólico. Ele a orienta, fica ao lado dela, ajuda a mirar. No começo ela erra e quer desistir, mas ele não deixa, incentiva, segura sua cintura e ensina com calma. Quando finalmente acertam o alvo juntos. No fim, o abraço dela e a felicidade que demonstra mostram que, apesar das dúvidas e segredos, ao lado dele ela ainda se sente segura e feliz. O encontro entre Nezir e Asli é marcado por tensão e desconfiança. Nezir, nervoso com a situação de Mercan e Atis, pressiona Asli para saber quem ele é e o que realmente quer, chegando a ameaçá-la. Mas Asli não se intimida e deixa claro que não é ingênua e que conhece as verdadeiras intenções de Atis. O clima entre os dois fica pesado, mostrando que o conflito está longe de acabar. Essa cena mostra um momento bonito, mas ao mesmo tempo muito delicado entre eles. Mercan tenta aproveitar o dia e diz que foi ótimo, mas dá para sentir que, por dentro, ainda está cansada e sufocada. Atis quer cuidar dela, até sugere que os dois vão embora por um tempo, mas ela entende que fugir agora não resolveria. O que mais pesa é quando Mercan diz que ele foi sua saída, que devolveu a esperança e que o amor dele é a única coisa em que confia. Ela acredita totalmente nele e diz que sabe que ele nunca mentiria. É justamente aí que a tensão aumenta, porque Atis percebe que precisa contar a verdade, mas quanto mais ela demonstra confiança, mais difícil se torna. Quando ela pergunta o que ele ia dizer, o silêncio dele mostra que ele está dividido e não sabe como quebrar essa confiança. Se você quer acompanhar cada reviravolta de Arafta, vale muito a pena se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum detalhe dessa história cheia de emoções, conflitos e revelações. E eu quero saber a sua opinião. Deixe aqui nos comentários o que você está achando dessa série turca que vem conquistando cada vez mais fãs. Sua participação é muito importante. Assim você fica sempre por dentro de tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos e não perde nenhuma novidade.